Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, de 30 de setembro de 2020, nós vamos trabalhar retas paralelas, retas transversais e o teorema de Tales. Antes a gente vai falar um pouquinho das retas paralelas e transversais, porque o teorema de Tales consiste nisso. É um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, tá bom? Então a gente vai relembrar o que são feixes de retas paralelas e transversais, tá bom? Essa aula aqui tem alguns exercícios, vocês não precisam copiar a introdução, apenas responder os exercícios nesta folhinha ou no caderno de vocês, tá bom? E aí me mandar a foto. Já coloquei o balãozinho aqui do link dessa aula, tá? Porque não teve espaço lá embaixo, deixei aqui do ladinho, tá? Mas vamos acompanhar aqui do lado, esquece esse balãozinho aqui por enquanto. Feixes de retas paralelas. A um conjunto de retas paralelas entre si e situadas no mesmo plano, damos o nome de feixes de paralelas, tá? Então, exemplo, ó. Isso aqui imagine que são retas, tá? Tá meio... De onde eu tirei estava meio tortinho, mas são retas, ó. Uma reta, quando o espaço entre elas são os mesmos, não falo daqui, entre o R e S tem um espaço. Entre o S e o T pode ter um espaço maior, mas eu falo assim, quando elas mantêm a R e a S do começo ao fim, ela mantém a mesma distância, ó. Elas não vão quase se cruzando. São retas paralelas. A S e a T têm o mesmo espaço sempre, são paralelas. E T e U são paralelas. Se a R e a S são paralelas, R é paralela a T, R é paralela a U. Então significa que essas retas nunca vão se cruzar, mesmo que elas continuem para lá. Ó, elas nunca se cruzam, são retas paralelas. E quando a gente tem mais de duas, a gente diz que a gente tem um feixe. Né? A gente não tem um feixe de lenhas. Quando a gente tem um monte de lenhas carregando um monte de lenha, a gente fala um feixe. O feixe são várias, tá? Várias retas, vários gravetos, várias madeiras, quando a gente fala um feixe de lenha. São vários pedaços de lenha. Então, feixes são várias retas, tá? Feixes de paralelas são várias retas paralelas. As retas R, S, T e U representam feixes de retas paralelas, ok? Retas transversais a um feixes de paralelas. Transversal é a reta que corta esses feixes de paralelas, tá? Exemplo, ó. Temos A, B, C, D. São todas paralelas, ó. O símbolo de paralelas são dois riscos entre as letras, ó. A, dois traços na diagonal B, dois traços na diagonal ou transversal C, dois traços D. Significa que A é paralela a B, que é paralela a C, que é paralela a D. Todas elas são paralelas. E a T é uma transversal. Por quê? Cortou todas as paralelas, tá bom? A transversal cortam todas as paralelas, tá certo? Por que falamos um pouquinho sobre isso? Para a gente entrar no teorema de Tales. O que o teorema de Tales estabelece para a gente? Tales de Mileto é um matemático, né? Ele que elaborou esse teorema, estudou várias observações em cima desse teorema sobre uma sombra e tal, a sombra de uma árvore e uma estaca no chão. Ele mediu a sombra ele mediu a sombra da árvore da estaca e a sombra da estaca. Com essas três informações, ele conseguiu descobrir a altura da árvore sem precisar subir ou medir essa árvore, através dos segmentos que ele já tinha, que eram os segmentos do pedaço da estaca, do pedaço da árvore, da sombra da árvore, da sombra da estaca, e assim por diante. Então vamos lá. O teorema de Tales estabelece que um feixe de paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. O que ele quis dizer aqui? Ó? Que as retas paralelas, quando elas são cortadas por duas transversais, esse lado é proporcional a esse. Esse lado é proporcional a esse, quando eles são cortados por duas transversais. Tá? As duas transversais, eles criam segmentos proporcionais. Esse 3 é proporcional a esse, tal que esse 9 vai ser proporcional a esse. Todo esse lado é proporcional a este lado aqui. Tá? Os espaços que ficaram entre as paralelas aqui são os mesmos, né, os espaços. Porém, essa transversal, ela cria um pedacinho aqui. Ó. Esse pedaço da transversal que passou entre essas duas paralelas são proporcionais a esse é proporcional a esse. Logo, toda a razão é proporcional a essa toda a razão. Nós temos o que nessa figura? Ó, vamos ver partes por parte. RST. O que é o RST? São as três paralelas. U e V
são as duas transversais. Ó, cortaram as paralelas. Reparem que U e V não são paralelas. Ó, elas vão se cruzar. Se elas continuassem, elas iam se cruzar em algum ponto aqui. Ó. Bem aqui elas iam se cruzar mais ou menos. Ó, se elas continuassem subindo. E os segmentos AB, BC, DE e F formam nessa ordem a proporção. O que é proporção? A gente vai deixar um pouquinho de lado esse negócio das letras, tá, gente? Vamos tentar trabalhar só com os espaços. Mas como aqui a gente está falando, vamos falar então um pouquinho, mas na hora de aplicar, a gente usa só os valores para não confundir muito, tá bom? O que é segmento AB? É daqui até aqui, ó. AB é esse pedacinho. E o BC é esse pedacinho aqui. O DE é esse pedacinho aqui, ó. É o encontro da paralela com a transversal, né? É o espaço entre elas. E a EF é essa daqui. Tá? São proporção nessa ordem. Quando fala que são proporção, eu posso escrever ele em forma de razões. Ó, o A e B, do A até o B, AB, ele está sobre quem? O BC. Então eu posso colocar AB sobre o BC. Assim como o DE sobre o EF. DE sobre o EF. O que eu quero dizer aqui? Que eles são proporcionais. Essas duas razões são proporcionais. E como que eu devo pegar, gente? Tem 8 maneiras de eu montar essa proporção. Sabe? Não sei se vocês... Eu não vou montar todas para vocês, mas eu posso fazer o quê? AB sobre BC, ou eu posso fazer AB sobre DE. Mas tem que manter uma determinada ordem. Então, ó, se eu pegar o AB para o BC, eu peguei de cima para baixo. Do outro lado, eu não posso pegar do FE ao DE. Eu não posso pegar de baixo para cima. Ó, de cima para baixo. Então, do outro lado, eu tenho que pegar de cima para baixo. Eu não posso pegar esse de baixo para esse de cima. Professor, tem algum momento que eu posso pegar de baixo para cima? Se vocês quiserem fazer assim, ó, do CB até o BA, de baixo para cima, CB, BA, pode pegar FE e ED? Pode. Se começa de baixo para cima, do outro lado, na hora de montar outra razão, também é de baixo para cima, tá bom? Então, como eu comecei de cima para baixo, ó, AB, primeiro eu peguei o de cima aqui, AB e depois o BC, no outro lado eu pego o de cima e depois o de baixo também, ok? Tem que seguir essa ordem para montar, certo? Agora vamos aplicar com valores, aplicando o teorema de Tales. Primeira aplicação. Considere a figura abaixo e calcule a medida do EF. Eu já coloquei o x para vocês. Para a gente esquecer um pouquinho esse negócio de EF, tá bom? Sendo R paralelo a S e paralelo a T. Ele já falou que as nossas paralelas são R, S e o T. Ele quer achar o valor de quem? Do EF. Aonde que está o EF? Está desse pontinho aqui até aqui. Esses são o EF. Que na verdade é o x, ó. É a medida do x. Sempre no teorema de Tales, a gente vai querer achar essas medidas que se formam aqui, ó, no meio das paralelas, tá bom? E o teorema de Tales, ele vai dar para a gente 3 valores aqui, ou um valor maior que a gente já vai ver na segunda aplicação. Mas vamos ver essa primeira aqui. Por que na aula passada a gente aprendeu a trabalhar... Lembra que na aula passada a gente fez as cruzadinhas? Multiplica proporcionais, assim, multiplica o de cima de uma com a de baixo da outra, de baixo de uma com a de cima da outra, porque a gente vai usar isso aqui no teorema de Tales. Mas antes a gente vai montar essa proporção. O que é montar a proporção? É pegar as duas razões, uma razão de cada lado, e montar essa proporção e verificar o valor de x. A gente sabe, já foi afirmado lá em cima, que este lado é proporcional a este. Por quê? Eles são formados através de duas transversais que cortam paralelas. Então, eles são obrigatoriamente proporcionais. Então, é só achar o valor do x, fazendo o processo que a gente faz para provar se é proporcional ou não. A gente não vai estar provando quando a gente estiver multiplicando por x. A gente vai estar encontrando esse valor. Porque quando a gente faz multiplicação em cruz, a gente prova que é proporcional. Fazendo essa multiplicação em cruz, a gente vai achar o valor que falta, tá bom? Como que a gente monta? Aqui a gente colocou a letra ainda, ó. O AB, quem é o AB? Não é o 10? Então já pode começar fazendo assim, ó. Esse ladinho está sobre qual lado? Vocês concordam que esse lado está sobre esse, ó? O 10 está sobre o 15? Podemos pegar assim, ó. 10 sobre 15. Esqueça um pouquinho as letras aqui em cima, ó. Coloquei essas letras, mas vamos deixar um pouquinho de lado. O 10 está para quem? O 10 está sobre
O 15, ó, 10 sobre o 15, de cima para baixo. O que eu faço do outro lado? De cima para baixo. 10 sobre 15 é igual, e do outro lado, quem está em cima? 8 para o x. Ó, 10 para 15, de cima para baixo, é igual 8 para x, de cima para baixo. A gente segue as transversais, tá bom? Essas duas retas aqui, ó. 10 para 15 é igual 8 para x. Quando a gente monta essas duas razões, o que a gente faz? Multiplica em cruz, tá? Ela está dizendo que as duas são proporcionais e a gente multiplica em cruz. De preferência, multiplique em cruz primeiro aonde tem a letra x, tá? Ah, professor, posso multiplicar esse aqui primeiro? Até pode, mas multiplica primeiro quem tem o x, para o x ficar antes do igual. Ó, 10 vezes... A gente não multiplica em cruz? Vamos pegar o 10 primeiro. Ó. 10 vezes x, 10 vezes x. Não dá para fazer nada. E 15 vezes 8. 15 vezes 8 do outro lado do igual. Ó, 10 vezes x, 10 vezes x, igual 15 vezes 8. E agora a gente começa a multiplicar. 10 vezes x. Como a gente não sabe o valor do x, a gente só gruda os dois. 10x. E 15 vezes 8, igual, né? 15 vezes 8, 120. Agora, 10x é 120. Aí vocês têm que lembrar de equações, tá? Não tem o que fazer. X, para eu descobrir o valor do x, eu deixo ele sozinho. Esse 10 que estava multiplicando, ele passa do outro lado, dividindo. Equação, gente, não esqueça. Ó. O 10 está multiplicando, ele passa do outro lado, dividindo. X é igual a 120, o 10 que multiplicava passou dividindo. X é igual a 120 dividido por 10, x é igual a 12. Então, esse x, que na verdade é do e até o f, x é igual a 12. Logo, o e até o f é igual a 12. Achamos o valor do x. Ok? Uma segunda aplicação, Teorema de Tales. No de cima, vamos lá. Considere a figura e calcule a medida do segmento AB, sendo R paralela a S e paralela a T. Ele quer saber a medida do AB. Eu coloquei um X aqui, porque eu não sei. É o que ele quer saber. Do A até o B. Reparem que... E aqui ele deu a medida, 4 e 5. Repare que no anterior, a gente tinha um valor aqui, o X, mas tinha um outro valor aqui. Já esse aqui não. Esse aqui tem um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Falta o X e ainda falta esse valor. Quando falta dois valores, é difícil a gente achar. Não tem como achar. Porém, o exercício deu o que para a gente? Deu esse 18. E ele marcou uma chave bem grande. Ó. O que significa esse 18? Como os segmentos determinados pelas transversais sobre as paralelas são proporcionais, podem também formar a seguinte proporção. Ó, o A está para o BC. O DE está para o EF. Assim como toda a medida desse lado está para toda a medida desse lado. Tá bom? Então, esse 18, ele significa o que, esse 18 com essa chave? Significa que o x está para o 4. Ó, o x está para esse valor. O 4 está para esse valor, para o 5. Esse total está para o total desse lado. Tá bom? Isso significa o quê? Que a gente pode trabalhar a proporção pelo todo também. Então, o que eu posso fazer aqui para vocês? Ó, o AB, eu quero saber o valor do x, certo? Mas eu não vou poder usar esse lado. Então, não dá para eu usar AB sobre o BC, porque não tem valor nenhum aqui. Mas eu posso usar o AB, que é esse pedacinho do x, pelo total. Quem é o total? É do A até o C. Então, eu posso usar o AB, esse pedacinho, para o AC, que é o total. Ó, AB para o AC, ok? E eu posso usar, eu não usei o AB aqui ó, em cima. Se eu usei o AB, quem eu uso do outro lado? Só esse pedacinho DE. Ó, eu usei o pedacinho do AB, na frente dele eu vou usar o DE.
Porém, eu não usei esse pedacinho, então eu não vou usar esse pedacinho. Quem eu usei desse lado? Desse lado, para pôr embaixo, eu usei tudo, daqui até aqui. Eu usei o AC. Quanto que mede o AC? 18. Eu usei tudo isso. Então, desse lado, eu usei esse pedacinho e vou usar esse pedacinho aqui? Não, eu vou usar tudo isso, do D até o F. Por isso que eu coloquei DF aqui, ó. Então, o pedacinho de cima com o pedaço inteiro. E do outro lado, o pedacinho de cima com o pedaço inteiro, do D até o F. Do A até o C, do D até o F. Tudo bem, gente? Então, pedacinho de cima, na frente dele o pedacinho de cima. O D, o todo desse lado, embaixo, na frente dele aqui embaixo, o todo desse lado, DF, o total. E a gente substitui. Quem é o AB, que é o pedacinho aqui? É o X. Quem é o todo desse lado? É o 18. Ó, 18, está marcado aqui na chave. 18. É igual. Quem é o pedacinho DE desse lado aqui, que está na frente do X? É o 4. E quem é o todo desse lado? Vocês podem falar, professor, não está marcado quanto que é o todo desse lado. Mas vocês concordam que o todo desse lado é esse pedacinho mais esse pedacinho? Quanto que mede esse total? É o 4 mais o 5. Não posso pôr 5 aqui, porque o 5 é só o pedaço de baixo. O 4 é só o pedaço de cima. Mas o pedaço inteiro é quanto? É o 4 mais o 5. O pedaço inteiro é 9. Então, reparem que o todo desse lado é esse pedaço mais esse pedaço. E o todo desse lado é esse pedaço mais esse pedaço. Fica 4 mais 5, 9. Em cima, eu usei só o pedacinho que estava na frente do x. Embaixo, como eu usei o todo desse lado, que é 18, eu uso o todo desse lado, que é 4 mais 5, 9. Esse 9 é a soma do 4 mais 5, que é o todo, tá bom? Como que vai ficar então agora? Multiplique em cruz. Lembra que eu falei para você? Multiplique em cruz sempre quem tiver o x primeiro, tal. O x está aqui, né? Vou multiplicar ele. X vezes 9, 9 vezes x, ó. 9 vezes x. Põe o x depois, tá? Para ficar mais bonitinho. Dá na mesma, mas deixa ele depois, fica mais bonitinho. 18 vezes 4, 18 vezes 4. 9 vezes x, 9x, só junta. 18 vezes 4, 72, coloquei aqui. 9x é 72, mas e o x sozinho? Eu quero saber o valor do x sozinho. O x sozinho é igual o 72 que estava do outro lado, e o 9 que multiplicava esse x, ele passa, se estava multiplicando, ele passa dividindo. Quando está grudadinho, está multiplicando, né? Ó, eles estavam multiplicando, eu grudei os dois. 9. X é igual a 72 dividido por 9, x é igual a 8. Logo, o A até o B lá em cima, ó, o A até o B é igual a 8, que é o nosso x, tá bom? Revejam essa explicação se tiver dúvida, tá, gente? Por favor, pausa o vídeo, volta um pouquinho, reveja a explicação e façam os exercícios. Nas figuras abaixo, A, B e C são paralelos. Calcule os valores de x. Então, aqui embaixo a gente tem, ó, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, né? Cortadas por duas transversais, certo? Vocês vão resolver para mim, tá? Essa letra A, essa letra B, essa letra C, vocês vão resolver igual ao exemplo A. E o D e o E é igual ao exemplo B. Tentem fazer, tá bom? Sozinhos, com calma. E na aula do dia, essa aula é referente ao dia 30. Na aula de amanhã, dia 1º de outubro, tem a correção desses exercícios. Vocês tentem fazer sem olhar a correção. Vocês já vão ter a correção em mãos, porque eu mando tudo de uma vez. Mas tentem fazer sem olhar a correção. Terminando, olha a correção para ver se acertou. Se não acertou, apaga e corrige. Mas tentem fazer sem olhar a correção, tá bom? Então hoje são esses exercícios. Dia 1º, a correção deles. E no dia 2, a avaliação bimestral. Eu acho que não cai teorema de Tales, tá? Mas prestem atenção nas aulas anteriores. Se tiverem dúvidas, podem consultar as aulas anteriores quando estiverem fazendo a prova, tá bom? Mas isso é para a prova do dia 2, sexta-feira.
Por enquanto é isso então, fiquem com Deus. Boa aula, boa semana, até mais. Tchau, tchau.